O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos avançando neste tempo quaresmal, já passamos, portanto, do meio do tempo quaresmal, e somos convidados a fazer uma análise, inclusive, deste tempo, se estamos verdadeiramente vivendo como somos convidados, portanto, pelo Senhor. Então é importante, lá na quarta-feira de cinzas, perceber quais eram os convites que o Senhor nos fazia: do jejum, da esmola e da oração. Se nós estamos verdadeiramente nos penitenciando para corrigir as nossas fragilidades, os nossos vícios, os nossos pecados. E para perceber se todas estas coisas estão sendo feitas por amor. Porque veja, tanto a primeira leitura como o salmo responsorial que nós ouvimos hoje, nos trazem exatamente que o Senhor quer amor e não sacrifícios, que quer misericórdia e não sacrifício. Alguns, numa interpretação rasa, acaba por entender, por interpretar que aqui o Senhor então está dizendo que não é para fazer sacrifício. Então não é necessária penitência, então não é necessário se impor dificuldades, não é necessário se apresentar jejuns e coisas do tipo, porque se o Senhor quer amor, quer misericórdia e não sacrifícios, então nós não nos sacrificamos. Mas não é disso que diz a passagem da Sagrada Escritura. Aqui está querendo, na verdade, nos apresentar a importância de que o nosso sacrifício seja de misericórdia, o nosso sacrifício seja de amor. Como assim? Veja, por exemplo, no Salmo responsorial, qual é o contexto que nós ouvimos aqui? Davi havia pecado gravemente, né? Ele havia se deitado com uma esposa de alguém, a esposa de Urias, ou seja, uma situação de adultério e fornicação, e ainda por cima tinha mandado matar Urias, né? Então, uma situação de pecado gravíssima que ele foi se enfiando e estava vivendo tranquilamente, apresentando sacrifícios ao Senhor, mas não havia sacrifício do coração, de um arrependimento sincero. E é isso que diz, portanto, Salmo 50: Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto rejeitais. Por que o Senhor não está se agradando dos sacrifícios do rei Davi? Por que será que o Senhor está rejeitando os holocaustos do rei Davi? Porque ele estava numa situação de pecado grave. E pior, não se achava numa situação de pecado grave, não se achava numa situação de que realmente precisava mudar de vida. E ao contrário, depois que o profeta Natã
começa a contar, né, uma historinha. Rei Davi, imagina um homem que tinha grande vinha, uma vinha gigantesca, enorme. E ao invés de pegar, né, da sua vinha, foi na vinha do vizinho, que tinha uma pequena vinha só para o sustento da família, e pegou todas as uvas dele. Ou tinha um grande rebanho de ovelhas, mas ao invés de tomar das suas ovelhas, foi na do vizinho, que ele tratava como se fosse de dentro de casa. Os filhos tinham como de estimação, e pegou a única ovelhinha dele. O que faríamos? E o rei Davi, né, se arvorou e falou o quê? Quem é este homem que nós queremos destroçá-lo? Esse homem precisa pagar a pena, uma pesada pena por isso. Eu não, esse outro homem. Aí o profeta Natan diz o quê? Este homem és tu, você é que é esse homem. E aí apresenta essa situação de pecado, né? E aí sim, no versículo 19, o rei Davi apresenta: meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Ou seja, um sacrifício agradável ao Senhor é um coração que se arrepende. Um sacrifício que agrada ao Senhor é aquela disposição e generosidade de mudança de vida. É por isso que também, portanto, na primeira leitura nós escutamos: quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Não é que os holocaustos não precisavam acontecer, mas que acontecessem a partir do conhecimento de Deus. Não é que os sacrifícios devem ser ignorados, mas que devem acontecer a partir do sacrifício da nossa alma. Então, por isso que o profeta Joel, se não me falha a memória, nos convida: não as vestes, mas o coração precisa ser rasgado. Ora, se o Senhor queria somente o amor e a misericórdia, o que ele foi fazer na cruz? Ele não precisava sacrifício, você não precisava oferta, você não precisava esse derramamento de sangue. Ele só amou. Mas a plenitude do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, a plenitude do amor, da misericórdia do Senhor, se deu no sacrifício da cruz. Por isso, nós damos sentido às nossas penitências e sacrifícios, se elas estão sendo vividas no amor, se elas estão vividas para alcançar da parte de Deus misericórdia, e para que eu mesmo seja misericordioso, porque o convite de Jesus é expresso: sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito, sede misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso. E gente, isso é um mandato. Sejam, é necessário, é imperativo. Não diz assim: era bom que nós fôssemos semelhantes a Jesus, era bom que se a gente conseguisse se esforçar na misericórdia, no perdão. Não, ele diz: sejam, é um mandato, é uma necessidade. Pode ser, e certamente não seremos semelhantes no sentido pareio da coisa, né? Igualzinho, mas dia após dia, quaresma após quaresma, nós precisamos ser um pouco mais semelhantes, um pouco mais imitadores, um pouco mais próximos daquilo que o Senhor faz. E aí nós entendemos a razão pela qual a igreja separa o evangelho de hoje com estas leituras que ouvimos, a continuação, né, digamos, da primeira leitura com o Salmo. Existia, portanto, aqui um fariseu e um publicano, e Jesus conta isto a pessoas que confiavam na própria justiça. Irmãos e irmãs, muitos de nós acabamos por cair em pecados graves até, porque consideramos que eu nunca vou cair numa situação assim. Padre, eu jamais pensei que iria cair numa situação de adultério. E exatamente por quê? Porque falava que era forte. Eu dou conta. Isso aqui jamais vai me acontecer. Ou situações outras. Jamais isso vai me acontecer.
porque isso aqui eu nunca vou cometer, isso aqui eu nunca vou cair. E aí o que a gente faz? A gente não cuida, não zela do caminho que leva à perdição, do caminho que leva até aquele pecado, né? Nós fazemos vista grossa, porque se eu nunca vou cair ali, então eu não preciso me ater, não preciso ficar atento. Caríssimos irmãos e irmãs, nós somos capazes de qualquer coisa, nós somos capazes de qualquer maldade, nós somos capazes de qualquer pecado, nós somos capazes sim de qualquer ocasião e situação que o diabo nos apresenta, e por isso devemos sempre desconfiar da gente, desconfiar. Olha, isso aqui eu sou capaz, e porque eu sou capaz é melhor eu ficar distante. Isso aqui, esse precipício, já dei tanto aqui próximo, eu já sei todo o caminho, não preciso ficar atento. E aí por conta disso eu vou caminhando como se nada acontece, porque eu nunca vou cair, e é exatamente numa dessa que eu piso em falso e caio. É exatamente numa dessa que eu pego e vou criando confiança, não é? E esta falsa confiança, como diz aqui, portanto, né? Aqueles que confiam na própria justiça. Às vezes, pessoas que estão vivendo uma situação de vício e buscam, né? Padre, me ajuda, porque essa situação está sendo recorrente na minha vida. Todas as vezes, praticamente, eu caio na mesma situação, no mesmo pecado, na mesma circunstância. E aí eu apresento exatamente isso. Por quê? Cada 2 meses, mais ou menos, a gente fala assim, nossa, eu já estou forte, já estou dando conta. 2 meses já, 5 meses já, 1 ano já estou 5 anos livre dessa situação, então já venci, já estou dando conta, eu sou o cara. E aí por conta disso, ao se arvorar, né, a própria justiça, porque eu dou conta, o que acontece? Cai. E aí se torna uma situação de vício de novo, e aí é difícil de sair, pior ainda. Não é isso que acontece às vezes com os nossos irmãos e irmãs que às vezes estão vivenciando situação de drogas, por exemplo? Quantos nós não conhecemos que caíram de novo, várias e várias vezes? Por quê? Vai, é internado, faz desintoxicação, isso e aquilo, vivencia toda essa realidade, sofre, chora, volta para casa, estou livre, estou liberto, não quero nem ver aquelas pessoas que me afastaram da graça, que me aproximaram daquelas realidades. Aí dá 1 mês, 2, aquelas mesmas pessoas começam a se aproximar de novo, aí a pessoa diz o quê? Como eu venci, eu vou fazer essa pessoa também abandonar. Padre, é porque eu vou fazer ela largar do vício também. E aí o que acontece? Ela vai junto para o fundo do poço mais uma vez, porque eu sou o cara, eu dou conta, eu sou superior a esta pessoa que está lá no buraco. E ao invés de conseguir verdadeiramente estender a mão para ajudá-la a sair daí, vai junto, vai para o mesmo espaço, vai para o mesmo lugar. Por isso, primeiramente, nós precisamos tirar dos nossos olhos a trave que está no olho, antes de tirar o cisco do olho do outro, como nos lembra o Senhor. E é isso, portanto, que ele está apresentando a partir desta história, desta parábola. 2 homens sobem ao templo para rezar, um fariseu e outro cobrador de impostos. Nós nos parecemos muito com este fariseu aqui, viu? Muito. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Gente, como deveria ser esta oração aqui? Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem derramado graça sobre a minha vida, e por esta graça, eu não tenho sido apresentado a situações de me tornar ladrão, de ser desonesto, de ser adúltero. E por tua graça, Senhor, é que eu quero permanecer fiel, é que eu quero continuar perseverante. Senhor,
dá-me condições de ser forte em ti. E gente, reconhecendo-se fraco que somos, reconhecendo-se necessitado da graça que somos, então iria ser fortalecido. Mas, como se arvora, como cresce, como acha que é superior a todo mundo, ainda, além de não apresentar a própria culpa, percebam que aqui fez um agradecimento, e louvado seja Deus que houve esse agradecimento, mas também precisa apresentar os nossos pecados. Quantas confissões inválidas, né? Graças a Deus aqui em Alto Piquiri tem crescido muito mais o número de pessoas que têm entendido o que é o sacramento da confissão. Mas nós que vamos em outras cidades, quantas confissões inválidas nós escutamos, especialmente nestes tempos de mutirão, que as pessoas vão para acusar os outros, para ficar crescidas em si mesmas, orgulhosas, vaidosas, prepotentes, não conseguem se acusar de um pecado sequer. A gente tem que ficar caçando, procurando, mas não acha uma situação, porque a pessoa não consegue se humilhar diante do Senhor. Se nem diante do Senhor a gente consegue ser verdadeiro, se nem diante do Senhor a gente consegue arrancar a nossa máscara, nem diante do Senhor a gente consegue rasgar a nossa mentira. Precisamos ter esta honestidade, um coração contrito e humilhado. De que adianta os sacrifícios, portanto, se eu não tenho buscado verdadeiramente uma contrição de coração, um arrependimento sincero, uma busca de intimidade perfeita com o Senhor? Por isso, caríssimos, que nós consigamos, assim como o cobrador de impostos, que fica à distância, reconhece que não é merecedor, e aquilo que eu dizia 2 semanas atrás, né, na missa dominical, às vezes aquela homilia do Padre Antônio Vieira, que diz exatamente isso: muito mais me impacta a quantidade dos meus pecados do que a cruz do Senhor. Muito mais me leva à conversão olhar para os meus pecados do que a cruz do Senhor. Por quê? Ao olharmos a cruz do Senhor, o que a gente pode fazer? Pode pensar: eu sou bom mesmo, eu devo valer muita coisa. Por quê? Porque mereci um Deus crucificado. Eu devo fazer e ser muito bom, porque mereci Jesus crucificado. Eu sou um cara mesmo. Agora, se eu olho para os meus pecados antes da cruz do Senhor, eu percebo que não valia nada, e ainda assim o Senhor estendeu a mão para mim, e ainda assim Ele me resgatou, e ainda assim Ele me tirou do fundo, como nos lembra, né, um dos nossos campistas, não do fundo do poço, porque no fundo do poço tem água, e água é bênção, mas do fundo da fossa. Foi daí, elameado na merda, que o Senhor nos tirou, e não satisfeito, usou do próprio sangue para nos santificar, para nos purificar, e ainda não satisfeito, nos coloca do seu lado para sermos herdeiros da graça. E é por isso, só por isso, que nós somos merecedores do céu, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejamos verdadeiramente humildes, que tenhamos corações contritos, reconhecendo os nossos pecados, que nos arrependamos verdadeiramente e vivamos a graça de Deus.